essa parábola que nós acabamos de ouvir, ela aparece somente em Mateus. Assim como a parábola do filho pródigo só aparece em Lucas, essa parábola nós só a encontramos no Evangelho de São Mateus. Entendo que elas nos apresentam um dos temas centrais para a fé cristã. O termo teológico, o termo técnico em teologia para falar dessa questão é soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. Qual seria a questão que estaria por trás desta parábola? As interpretações são muitas, porém eu irei aqui indicar uma delas. Por trás dessa parábola estaria a questão da salvação. Isto é, se a salvação seria por mérito ou por graça. Se seria um dom ou uma conquista. Eu penso que se assimilarmos a mensagem desta parábola, nós iremos certamente ter acesso ao coração do Evangelho, como diz o povo simples, ao miolo da doutrina evangélica da salvação. Vejamos, comecemos por refletir sobre o nome desta parábola. Esta parábola tem vários nomes. Por exemplo, alguns a chamam de os trabalhadores da parábola dos trabalhadores da 1/10 hora, ou os trabalhadores da vinha, ou trabalhadores da última hora. Pessoalmente, e também ouvindo outros comentadores com os quais eu concordo, eu penso que estes títulos não são muito felizes, pois os protagonistas desta parábola não são os trabalhadores. Se nós quisermos entender essa parábola, nós devemos focar nossa atenção não sobre os trabalhadores, mas sobre o patrão, sobre o dono da vinha. Se quisermos entender essa parábola, foquemos nele, porque ele é o ator principal. Talvez um bom título para essa parábola fosse o patrão generoso. Eu penso que diz mais do que trabalhadores da última hora. Se vocês continuarem prestando atenção na minha explicação, vocês verão que faz todo sentido chamarmos essa parábola de o patrão generoso. Então vamos ver como nós podemos estruturá-la. Então a parábola pode ser dividida em 3 partes. A primeira parte seria a contratação, o patrão que sai contratando, né? Então, o primeiro momento é a de contratação dos trabalhadores, que vai do capítulo, no capítulo 20, do versículo 1 até o 7. E essa contratação, por sua vez, pode ser subdividida em 3 momentos. Um momento de manhã cedo, quando o patrão sai e contrata-os da primeira hora, né? O texto diz que foi de manhã cedo, e ele faz um contrato, ele diz, vocês vão trabalhar o dia e eu darei um denário. O denário era um valor de um dia de trabalho naquela época. Por fim, o segundo momento seria quando ele sai na terceira hora, na sexta hora e na 9ª hora. E ele diz, darei o que é justo. Então veja a diferença. No começo ele diz que dará um denário. A partir da terceira hora, da sexta hora e da 9ª hora, ele diz, darei o que é justo. Isso é curioso, é importante estar atento a essa distinção entre o que o patrão disse para os trabalhadores da primeira hora e o que ele diz para aqueles da terceira hora, da sexta hora e da 9ª hora. E, por fim, aqueles que são contratados na 1/10 hora, ou seja, aqueles da última hora. O Senhor não diz nada, diz apenas, ide para a minha vinha. Bom, essa é a primeira parte da parábola, né? A contratação. O segundo momento é o ato do pagamento, que ele começa a pagar, não pelos primeiros, mas pelos últimos, e dá a estes o valor de um dia de trabalho, isto é, um denário. Por fim, a parábola
se encerra com a discussão entre os trabalhadores da primeira hora e o patrão generoso. Bom, feito essa distinção, nós poderíamos dizer que ela é uma parábola de surpresas, né? Meditando essa parábola, me ocorreu aquela citação de Isaías 5:8. Por quê? Porque é claro que a lógica de Deus extrapola os critérios humanos ordinários de pensar. Ou seja, a lógica de Deus não é a lógica humana, nem a lógica do senso comum. Veja o que é que diz Isaías, no capítulo 5, versos 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Então vamos lá. Nós estamos dizendo que essa parábola está cheia de surpresa. Ela inteira é uma surpresa. O seu sentido global revela que Deus é um Deus de surpresas, porque não se insere na lógica humana. O primeiro dado surpreendente dessa parábola: o patrão sai para contratar. Veja, o ordinário não é que o dono da vinha saísse para contratar. Ele mandava um empregado. Mas aqui ele vai pessoalmente atrás dos trabalhadores. Aqui nós já vemos o nosso Deus. É verdade, em alguns momentos ele mandou mensageiros, ele mandou profetas. Mas em Jesus ele vem pessoalmente. Ele vem no seu Filho para salvar os homens. Esse sentido, essa é um Deus surpreendente. Ele não manda, ele vem. Depois, o proprietário, o dono da vinha, ele vai de modo repetido contratar os empregados. Ele foi no início do dia, ele foi na hora terça, na hora nona, ele vai, ou seja, às 9 horas, ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e por fim ele vai até na última hora, na 1ª hora. Essa história é surpreendente por uma razão simples, porque esse patrão, ele vai na última hora, e a gente tem que lembrar o seguinte, que o dia de trabalho no tempo de Jesus, ele começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde. Então ele vai até na última hora, na 1ª hora. O que a gente pode entender, e é surpreendente nessa parábola, é que esse patrão ele está mais preocupado com os trabalhadores do que com a vinha. Porque é óbvio que contratar alguém na 1ª hora, aquele funcionário não trabalhou, não produziu. Então ele está mais preocupado em garantir o sustento dos trabalhadores do que a produtividade da sua vinha, a lucratividade da sua vinha. E por fim, a surpresa aqui é também na hora do pagamento. E essa é a maior surpresa, porque ele começa pagando pelos últimos e dá aos últimos o salário dos primeiros. E claro, a maior surpresa de todas é que ele paga aos trabalhadores da 1ª hora 1 denário. Eles certamente esperariam receber o valor, um pagamento relativo à sua 1 hora de trabalho recebida. E o Senhor da vinha surpreendentemente lhes dá aquilo que eles não merecem. Lhe dá um salário indevido. Nós queremos agora fazer um pouco sobre a interpretação desta parábola na história da igreja. O tipo de explicação mais comum ao longo da história da igreja dada a esta parábola é aquela que nós chamamos de explicação alegórica. O que quer dizer isso? Alegoria significa ver em cada detalhe da parábola um sentido. Eu estou aqui com esse compêndio, né, de São Tomás de Aquino. Eu fui dar uma olhada
E é exatamente esse tipo de explicação que ocorre para esta parábola. Ou seja, para cada detalhe da parábola se encontra um significado. Por exemplo, e essa parábola é rica de detalhes, né? Vamos ver, nós temos aí o patrão que é visto como Deus, o que não é errado. É a vinha que é vista seja como Israel ou como a igreja. O denário que é visto como a salvação. Os diferentes horários do dia, e aqui tem uma explicação bem curiosa que se encontra na história da igreja, para essas diferentes horas do dia. Muitos viram nessas diferentes horas do dia as diferentes fases da história da humanidade. Como Deus tem chamado seus filhos ao longo da história. Então, o começo do dia, para alguns, é visto como o tempo de Adão a Noé. A terceira hora de Noé a Abraão. A sexta hora de Abraão a Moisés. A nona hora de Moisés a Jesus. E a 1ª hora de Jesus até o fim do mundo. Alguns veem também como na fase da vida, né, a questão das horas, né, aqueles que encontram Jesus, que são chamados pelo Senhor na infância, outros que são chamados na adolescência, na vida adulta, e por fim, aqueles que são chamados na última hora. Alguns exegetas contestam esse tipo de explicação, pois entendem que uma parábola não precisa ser interpretada em seus detalhes, mas na sua mensagem geral. Eles se justificam dizendo que esses particulares servem apenas para dar vivacidade à história. Bom, são discussões exegéticas que aqui eu trago apenas para ilustrar e para nos ajudar a ampliar nossa visão sobre o texto. Vamos tentar ir aqui ao ponto focal, o sentido desta parábola, o sentido desta mensagem, o que ela está dizendo para nós. Quando nós nos questionamos sobre o sentido desta mensagem, é o que nós estamos fazendo agora, nós precisamos ter presente o fato de que a palavra de Deus é viva. Portanto, o sentido da palavra é também dinâmico. Por isso, nós podemos ter presente o sentido original da parábola e o seu sentido e a sua mensagem para hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque é óbvio, quando a gente estuda as Escrituras e estuda essa mensagem, essa parábola, é claro que o sentido original, o que tem por trás dessa parábola, é a questão dos gentios na igreja. Vocês sabem que a igreja inicialmente era constituída por judeus. Jesus era um judeu, Nossa Senhora era judia, os apóstolos eram judeus, os primeiros discípulos eram judeus. E um dos grandes problemas da igreja foi a entrada de gentios. Eu e você, nós não somos judeus, nós somos gentios. Então, a entrada da gentilidade na comunidade da nova aliança. Esse é o problema fundamental. Então, os trabalhadores da última hora seriam os gentios e os da primeira hora seriam os judeus. Então, esse sentido é claro, né? Essa problemática é clara, até porque a comunidade de Mateus era uma comunidade constituída fundamentalmente por judeus. Então, esse é o sentido original desta parábola, essa é a problemática fundamental. Todavia, ela também nos apresenta um ponto que nós diríamos já no começo da nossa meditação, central para nós aqui também. O sentido dessa parábola aponta claramente para a graça, para um dom imerecido, isto é, para a lógica de Deus. Veja, nós dizíamos que esse Deus, que esse dono da vinha, ele é surpreendente, porque veja, ele está mais interessado em salvar o dia daqueles trabalhadores do que no êxito da sua vinha, na produtividade da sua vinha. Então ele sai repetidamente. Essa parábola revela um Deus que quer salvar. Um Deus que tem um desejo de salvação universal. Ele quer salvar a todos. Ele quer dar emprego para todos. Então isso revela o fato de que Deus tem
desejo e tem um propósito universal de salvação. Deus quer salvar a todos. Essa é a primeira constatação que nós tiramos desta mensagem. Depois observem bem a questão da justiça. Ele diz, eu darei o que é justo. A justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. A justiça para os homens é dar a cada um segundo os seus méritos. É a lógica da meritocracia, que eu não diria que está errado para coisas ordinárias. Mas no campo da salvação, no campo da relação com Deus, é diferente. Deus, a lógica do Senhor, não é dar a você o que você merece, mas o que você precisa. Veja, aquele homem que chegou na última hora, ele não merecia receber um denário porque ele não trabalhou um dia. Mas ele precisava daquele um denário para levar o sustento para a sua família. A lógica de Deus não é aquela de dar a cada um segundo os merecimentos, mas segundo a sua necessidade. O que essa parábola nos mostra claramente é que a salvação é um dom. Ela quer mostrar a generosidade de Deus. A salvação não é algo que nós conquistamos pelas nossas boas obras, mas é um dom imerecido. Lembremos-nos do que diz o apóstolo Paulo. É pela graça que sois salvos. Isso não vem de vós, não vem de vossas obras, para que não vos glorieis. É dom de Deus. Essa parábola, sobretudo no seu desfecho, naquele diálogo final, na última parte, quando o patrão vai dialogar com os funcionários da primeira hora, onde eles falam de injustiça, o Senhor diz, não há injustiça porque eu vos dei aquilo que eu combinei. Eu estou apenas sendo generoso. Essa parábola mostra a generosidade de Deus. Um Deus que é fundamentalmente generoso. A bondade do Senhor, que não nos trata segundo os nossos muitos defeitos, mas segundo a sua grande bondade. Essa parábola nos mostra que temos e cremos nos Deus que quer salvar, que espera e que busca o homem, um Deus que vai ao nosso encontro, não porque Ele precise de nós, mas porque nós precisamos dEle. Ele quer nos salvar. É essa grande verdade, o Deus em que cremos. Não é aquele Deus que está esperando você pecar para lhe tratar segundo os seus muitos pecados, mas é um Deus que oferece graça, que oferece misericórdia até a última hora. Aqui está uma verdade central para nós, e aqui eu encerro essa meditação. É de que a salvação é dom de Deus, é graça de Deus, é bondade de Deus, não é mérito humano. Eu não sou espírita para acreditar que são minhas obras que me salvam. Eu não sou pelagiano para acreditar que são os meus esforços que me salvarão. Eu sou cristão porque creio que quem me salva é o dono da vinha, aquele que morreu por mim, que se entregou, que deu sua vida e que pela fé eu desfruto da salvação por ele conquistada. Eu creio na sua generosidade. Que mais e mais pessoas sejam alcançados pelo dono da vinha e recebam esse dom maravilhoso da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.